Vamos começar mais um podcast da Paula Zanelli, recebendo aí um tubarão do marketing digital. Vocês vão adorar. Mas antes da gente começar esse conteúdo, primeiro, se inscreve aí no meu canal, clica no sininho para receber as notificações quando os episódios vierem ao ar. Hoje nós estamos recebendo Renato Arléu, CEO da agência Oriente, uma agência de infoproduto de marketing digital, a maior do Nordeste. É isso mesmo, Renato? Uma das maiores. Renato, muito obrigada pelo convite. Grato. Seu tempo é muito precioso, nós sabemos disso, né? Então, seja muito bem-vindo. Vamos aproveitar aqui a oportunidade desse tempo que nós temos para você passar o máximo de conteúdo possível e ajudar aí as pessoas que estão nas redes sociais, no mundo digital, no marketing digital, para aprender, mas principalmente para aprender sério, para aprender com quem entende e para aplicar também, né? É mais importante. Exatamente, que é o mais importante. E assim como eu começo com todos os nossos convidados, eu vou pedir uma apresentação. Quem é Renato Arléu? Por Renato Arléu, sem ser o Renato Arléu, CEO. Nossa, que pergunta boa. Bom, eu sou Renato, apenas Renato, no dia a dia. Pai de Ana, pai de Clara, marido de Maria e empresário do ramo de infoprodutos. Renato Arléu por Renato Arléu é isso aí. Pronto, perfeito. E o Renato Arléu, CEO? Bom, aí já é uma longa história, mas hoje a gente tem uma agência, a Agência Oriente. Ela foi fundada em 2019, mas que desde 2016 a gente está marcando presença no cenário, no digital, que foi quando eu comecei. Sou formado em Engenharia Civil, aqui na Faculdade Católica daqui de Salvador. E a minha história é marcada por muitas idas e vindas. Já quis fazer cinema, entrei por Engenharia Civil meio que para seguir o rumo do meu pai. Não me encontrei tanto lá dentro, gostei, porque, queira ou não queira, auxiliou a formar um pensamento crítico que eu tenho hoje. E em 2016 entrei no ramo do marketing digital, ainda ali meio Clark Kent de manhã e de tarde, Super-Homem de noite, aquela coisa meio híbrido, né? O trabalho depois do trabalho. E em 2019 fundei essa agência. Logo no nosso primeiro ano a gente já estourou com o produto que a gente tinha. Também muito em conta do meu pai, que foi o nosso primeiro infoproduto que a gente lançou. E assim a gente veio crescendo. Hoje a gente tem lá na nossa base uns 5 projetos diferentes. A gente já teve projetos em São Paulo, já tive empresa que abriu lá, hoje já não existe mais, mas projetos grandes. E estamos aí. Perfeito. Você disse que começou, que tem sua trajetória ali em 2016, né? Que chegou a cursar engenharia. Você formou em engenharia? Eu sou formado em engenharia civil. Formou em engenharia civil, Sim, né? Fiz muita obra. Fez muita obra ainda? 10 anos na frente de obra. Poxa vida! Mas em 2016 você deixou a engenharia para seguir o marketing. Isso. Não, em 2016 eu comecei a entrar no marketing. Em 2019 eu abandonei a engenharia. Aos poucos fui abandonando, foi um projeto assim gradual. Esse projeto ele culminou em 2020 por aí, tá? Mas começou em 2019, fui desapegando de obra, até que eu peguei uma obra muito grande, mas que eu fiquei quase um ano sem receber. Eu falei, quer saber, meu marketing está me dando mais dinheiro, eu vou ficar com o marketing mesmo. Perfeito. E como se deu esse interesse pelo marketing aí? Porque se a gente pensar de forma crua, meu Deus, o que é que a engenharia tem a ver com o marketing? A gente sabe que do ponto de vista do marketing tem tudo. Mas assim, para quem não entende, para quem não tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, de onde surgiu, de onde veio esse fogo? Vamos lá. Uma história muito longa, vou tentar resumir aqui, mas sem pular nenhuma parte. Quando eu era jovem, assim, adolescente, eu queria ser diretor de cinema. Tá? E um belo dia eu descobri que não dava muito dinheiro, principalmente no Brasil. E como eu gostava do dinheiro também... Também gosto do dinheiro, pessoal. Todo mundo gosta do dinheiro, pessoal. E assim, eu fui buscar algo que me desse dinheiro. Aí eu olhei, bom, qual é o caminho mais fácil? Meu pai tem uma empresa de construção e entrei, ele é engenheiro civil formado, é um grande nome até do mercado, ensina a construir para vender e tudo mais. E os pontos lá na frente vão se ligar. Mas quando eu olhei esse caminho mais fácil, eu decidi entrar para a engenharia. Falei, bom, vou continuar a empresa do meu pai. Vai que eu gosto, né? Eu entrei para saber se eu gostava. E nesse percurso, sempre ainda gostando de audiovisual, gostando de cinema, fui
assim, digamos, o peso daqueles assuntos da faculdade que eu não tinha tanto interesse começaram a pesar nos meus ombros. E eu fui observando e tal, até que eu conheci uma pessoa em 2011 que ele era muito assim, era um ativista político praticamente. Naquele período ele não falava de marketing. E aí ele começou a fazer mais e mais postagens políticas e a gente foi, né, também era um assunto que eu gostava, a gente foi conversando. Chegou um período que ele começou a falar de marketing, eu comecei a gostar do que ele escrevia, comecei a observar de longe, ainda na faculdade de engenharia, né, observar de longe aquele campo, mas essa pessoa, para mim, ele não tinha, assim, eu não via nele um exemplo, assim, de sucesso financeiro naquela época. Era apenas um colega de Facebook que a gente trocava ideia. E aí ele montou uma escola de marketing, na época, e foi lá, bem tosco até no início, o início dele, e foi trabalhando, eu olhando, né? Eu distante, olhando, vendo lá as postagens, tudo. Até que, um belo dia, eu recebo uma notificação. As postagens na época de Facebook. Facebook. Até que um dia eu recebo uma notificação no celular. Acho que isso aí foi em 2013, 2014. Seu amigo Ícaro de Carvalho entrou no Instagram. Aí eu cheguei e falei, oi e tal, como é que você tá? Tudo bem? Aí a gente conversava até, né? Enfim, eu tinha meus 400 seguidores. Aí eu fui observando de longe. Aí ele começou 100, 200, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. E eu, assim, começando a ver também aquele exemplo que ele não era financeiro, começando a crescer, né, para se tornar, na época, um grande exemplo financeiro para mim, né? E eu estava buscando algo que me trouxesse liberdade. Comecei a ver que o marketing, ele também tinha alguma coisa do audiovisual, que eu também gostava muito. Queira ou não queira, Instagram é uma rede visual, né? YouTube, a gente está aqui, por exemplo, no ambiente, a gente está aqui no podcast, tem câmera por todos os lados. Então, eu comecei a olhar, bom, talvez seja algo que eu possa gostar. E quando eu comecei a estudar, eu fui... esse assunto foi chegando mais no meu coração, né? Até que eu decidi entrar. Entrei através da influência dele mesmo, de Ícaro de Carvalho. Hoje todo mundo, assim, muita gente conhece. A gente não tem mais contato, né? Ele estourou aí, enfim. Mas pelo menos plantou uma semente dentro de mim, né? Para que eu pudesse entrar nessa área. E aí, em torno de 2016, né? Como eu falei, foi quando eu comecei mesmo a produzir conteúdo. No início eu tinha muita dificuldade de ver quem eu poderia estar, entre aspas, lançando, porque a gente está falando de infoprodutos, né? Cursos online. Era para onde eu queria seguir, porque era onde tinha câmera e edição de vídeo. Então, enfim, eu olhava, bom, onde é que eu posso ganhar dinheiro aqui? Então, olhava, não encontrava ninguém ao meu redor, ninguém mesmo. Procurava os experts, que a gente fala. Até que eu olhei para dentro de minha própria casa, eu morava com meus pais, eu falei, pô, peraí, meu pai é professor de faculdade, ele é professor da Católica. Já tem livro escrito. No lançamento do livro dele, foram 800 pessoas, 600 pessoas. Bom, talvez tenha um público bem grande aí que eu não esteja olhando. E a gente começou a produzir esse posicionamento digital dele, do meu pai. Antes de lançar o produto. Antes de lançar. Porque é todo um percurso. A gente pode até falar mais na frente como é que é. Sim. Mas assim, é todo um percurso de entrar no digital, se posicionar, né? Ter ali, construir a sua base para depois fazer um lançamento, né? Então a gente foi trabalhando dessa maneira e no primeiro lançamento da gente tem um termo que é muito famoso no digital, assim, o 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 dias. E a gente fez 6 em 3 na época. Então, assim, um cara que nunca tinha visto esse recurso, que ganhava R$4.000 como engenheiro, né? Nessa época até, eu não estava formado, eu acredito. Eu não estava formado ainda. Eu me lembro, eu formei em 2017. Né? Tá vendo? Eu gosto tanto de engenharia que eu não lembro onde minha formatura. Mas, enfim, eu acho que eu não estava formado, que eu me lembro. E eu gostei do número 6 em 3, viu? Estou à disposição. Para 6 em 2. 6 em 1, quem sabe, 6 em alguns minutos. Mas isso é até um mito, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais também. Essa coisa do 6 em 7, tem muitos custos por trás. Mas, na época, aquilo para mim foi uma quantia que eu falei, nossa, eu vou fazer o quê? 1 ano de engenharia e não vou ver esse dinheiro, então eu vou por aqui. E eu ainda, como eu não estava seguro, eu ainda, como eu falei, de manhã e de tarde eu era engenheiro civil,
Clark Kent. Clark Kent, de noite ali Cineasta. dava pra, tá vendo? E pro Super-Homem nerd também, né? É. E de noite eu vestia aquela roupa de Super-Homem. Então, só era eu e meu irmão, praticamente. Depois entrou o Luiz, que hoje é meu braço direito na minha empresa. Isso aí ele entrou também no ano de 2019. E até que eu peguei essa famigerada obra que eu te falei, né? Que eu fiquei sem receber. Eu falei, pô, peraí, eu tenho um negócio consolidado aqui, que tá me dando um recurso. E tem um outro aqui, que eu só tô mesmo, digamos, entre aspas, não vou usar o termo, mas era praticamente para agradar meu pai, né? Que ele tinha receio de eu sair total e só focar pro digital. Ainda era um cenário, não é igual hoje, né? Hoje a gente olha pro digital, ele deixou de ser uma opção, ele é uma obrigação, né? Praticamente é um dever do profissional ter um posicionamento. Mas na época, a gente está falando de uma mata fechada que a gente teve que abrir no facão. Instagram não era negócio. Então, eu decidi sair. E para mim foi uma das melhores, depois de ser pai, foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Você é pai de filho único, filha Duas única? meninas. Duas meninas, né? Uma de 6 e uma de 1 ano. Engraçado, assim, nas nossas entrevistas a gente sempre fala sobre as quebras de tabu, né? E uma delas é quando você vem já de uma família de carreira, que é o seu caso, né? Você entrou na engenharia civil por ver o seu pai, ou para querer continuar o que era mais fácil, até um termo utilizado para você era o caminho é mais fácil, e é natural que seja mesmo, né? Mas você foi se incomodando e buscando o seu propósito. E você encontrou. Né? Só que para você encontrar o seu propósito, que interessante, você encontrou dentro de casa mesmo, né? Fazendo ali a modelagem do que você queria e desejava, trabalhar com infoproduto nesse caso, para poder lançar o seu próprio pai, que era a engenharia. E que com certeza o seu curso, a sua experiência serviu para que você colocasse em prática também o marketing e toda essa estratégia que tem por trás de um lançamento, né? E buscando a liberdade, como você falou. É lógico que existem profissões e profissões, algumas te dão mais liberdade e outras não, né? A gente não está aqui para vender e dizer que o marketing, você vai trabalhar 1 horinha e amanhã mais 1 horinha, isso depende bastante. Eu trabalho mais do que na época da engenharia hoje. Para você ver, né? Mas eu amo o que eu faço. É diferente. Então, é bem diferente. O tempo nem passa, né? Não passa, não. Eu vou dar um exemplo, né? Ontem eu fui dormir 2 da manhã, hoje eu acordei às 6, felicíssima, já empolgada, porque a gente ama o que a gente faz. E assim, nós estamos aqui para isso, né? Para disseminar e influenciar pessoas para que continuem fazendo isso, amem o que fazem e que se utilizem do poder da rede social, do marketing digital especificamente, para potencializar o que eles já têm. Quantas pessoas não têm talentos e não enxergam isso e não conseguem potencializar? Né? Ou estão perdidas dentro de casa, sem propósito, sem saber para onde vai. Eu passei por isso. Pois é, exatamente, você passou por isso. Né? Aí você falou uma coisa bem interessante. Primeiro que você é CEO da Agência Oriente, que ela é específica de infoproduto. Se você puder explicar um pouco para a nossa audiência o que é um infoproduto. Eu sou aquele cara que incomoda dizendo arrasta para cima. Resumiu bem. Em 3 segundos. Foi a retenção aí. Mas assim, vamos lá. Infoproduto, eles são produtos de conhecimento, tá? Geralmente são produtos digitais. Quando a gente fala de, por exemplo, produzir esse copo aqui. Esse copo, ele tem toda a matéria-prima dele, é extraída de um lugar, tem a logística, tem os vendedores que venderam esse copo para ele chegar até aqui, tem o fornecimento, tem toda essa parte que a gente pega, a gente vê. O infoproduto não. O infoproduto, como eu falei, ele é um produto digital. Então a gente só precisa disso aqui mesmo. Assim. A gente só precisa de um celular. Não para produzir, mas para poder consumir. E para poder também receber. Então toda essa logística, esse custo fixo de algo físico, no infoproduto não tem. Por quê? O digital você paga no cartão ou no Pix. Tá? Quem vai consumir. Quem vai consumir, exato. E você recebe no seu e-mail ou no WhatsApp. Tá? Então, só com isso, só com a fórmula de pagamento ser online, a logística de entrega ser online e todo o restante ser online, você já consegue ter uma margem de lucro maior. Por conta dessa margem de lucro maior,
também existe uma maneira de se ter um trabalho mais flexível. Tá? Então a gente não precisa ter grandes indústrias para produzir um infoproduto, apesar de que tem infoprodutoras que parecem grandes indústrias. A do Pablo Marçal mesmo, um exemplo. Eu vou citar nomes aqui, não quer dizer que eu concorde com ninguém, mas são cases que merecem ser estudados. Tá? Com certeza. Mas, por exemplo, o Pablo Marçal, a sede da PLX, que é a empresa dele, é um conglomerado gigantesco lá em São Paulo. Você já visitou? Não, mas eu já vi foto, enfim, tem muitos amigos meus que já foram lá. Até o Pablo até já mandou uma mensagem para mim um dia, por conta de um texto que eu escrevi, falando assim, um dia quero ver você aqui comigo. Eu nem sabia se era ele mesmo que mandou. Eu falei, beleza. Aí ele mandou uma foto assim para mostrar que era ele. Mas tem muito tempo também, coisas do passado que também a gente não... Enfim, não foi para frente, eu também não queria. Mas enfim, então, apesar de ter empresas que têm uma escala gigantesca para se fazer infoproduto, para começar, você só precisa ter algum elemento visual, ou seja, de filmagem, algum elemento também de você produzir uma peça estática, que a gente chama, que são os posts, alguma coisa assim. Você ter stories. Então, resumindo, você precisa de um Canva, se tiver dinheiro no social media, tá? Olha aí. E de um celular, tá? Para começar. Então, por conta dessa flexibilidade, hoje em dia, muita gente busca um infoproduto, às vezes para ter como renda principal, para ter como complemento de renda, ou simplesmente para ter como uma alavancagem de autoridade. Em alguns casos, é até um tiro no pé. Tá? Em alguns cases, assim, a pessoa tem um curso online, pode não ser o ideal para aquele tipo de negócio. Mas muitos médicos, por exemplo, alavancam a autoridade. Agora mesmo a gente está com um case, a doutora Luciana, ela começou com 6 mil seguidores, 5 mil seguidores com a gente, hoje ela vai chegar nos 70 mil. Nós estamos falando de 5 meses. Mas com o objetivo de vender consultas. Hoje ela está vendendo consulta porque o curso ainda não está pronto. Entendi. Mas já a gente vai pegar esses 70 mil aí e vai colher. Entendi. É como se fosse assim, eu digo assim, para eu resumir, em 50 minutos, 1 hora não vai dar, eu teria de dar uma aula, mas assim, é como se fosse assim, tem um aquário, tá? E a gente vai colocando os peixinhos nesse aquário, né? As pessoas vai jogando as iscas, até o nome é esse mesmo, isca digital, não sei o que, essas coisas. Então a gente vai colocando esses peixes nesse aquário, esses peixes vão aumentando o tamanho, vão aumentando a quantidade de peixe também, a qualidade ali do que está sendo ali, daquele público vai aumentando também, chega um momento que a gente colhe eles de rede. Tá? Então, um lançamento, ele é um evento que se faz para poder vender um infoproduto ou qualquer coisa. O lançamento não precisa ser só de infoproduto. A gente vê lançamento de filmes, tá? Hollywood faz isso. A gente vê lançamento de produtos físicos, né? A gente teve o caso o Ipink, enfim, esses produtos que são de influências que vendem esses produtos, tem toda a estratégia de lançamento. Então, o lançamento é um evento onde se coloca pressão de venda, utiliza-se de gatilhos mentais, que são, enfim, inputs cerebrais que se utilizam na comunicação, né, para poder ter uma força de venda maior em um período pequeno de tempo. Se a gente parar para ver, Hollywood faz igualzinho. Lança o trailer de cinema, cria expectativa. Pô, Vingadores fazia fila no quarteirão. Né? Eu lembro de Senhor dos Anéis, eu assisti no chão. De tanto que eu esperei, e não podia esperar mais um dia, porque no outro dia tinha na cadeira. Eu também não assisti, eu também não deixaria pro dia seguinte, não. Principalmente se for o 3. Mas, então, esses lançamentos, eles acontecem muito no mundo. É que quando a gente olha pro digital, que a gente vê arrasta para cima, clica em saiba mais, não sei o quê. Essas coisas meio que elas vão perdendo o efeito um pouco com o tempo, mas não é que deixa de funcionar, é que apenas vai se transformando da maneira de se trabalhar. Então, esses lançamentos existem, sempre existiram, e hoje a gente vê eles no mundo digital. Tá? Então, a gama de coisas muito grandes que eu poderia estar falando aqui, mas basicamente é isso, é um produto de conhecimento que não precisa de uma logística tão grande para ser entregue, digital. Bem, aí você falou que não precisa realmente dessa grande logística, o pagamento ele é muito mais fácil, e aí a gente vem até de um outro bate-papo que nós tivemos no outro momento, que foi a mudança de comportamento. Veja que quem
vai consumir esse produto, ele precisa ter passado ou estar passando por uma mudança de comportamento. Não é todo mundo que consegue fazer uma compra online. Né? Eu cito exemplos aqui, a gente pode dizer, será que uma pessoa sem menosprezar, obviamente, mas será que uma pessoa de 60 é diferente? É diferente. Será que uma pessoa de 60 anos ela vai conseguir fazer essa compra? Ela pode até comprar, mas vai ficar mandando mensagem pro pessoal. Cadê o meu curso que eu comprei? Onde é que tá o link? Onde é que eu encontro? Aí minha senhora vai no e-mail, vai lá. Todo podcast eu cito minha mãe. A minha mãe, ela vive comprando. Eu acho que toda nutricionista ganha dinheiro com ela. Minha mãe é bem gordinha. Então, ela, como emagrecer usando maçã? Aí ela vai lá, R$10, compra. Enfim, e depois fica enchendo o meu saco para eu achar onde está o e-book. Enfim, então, assim, vê que é uma geração que não sabe, mas que está mudando o comportamento. Porque quando ela começou a comprar, ela sequer sabia colocar as informações ali. Hoje ela não consegue achar o produto, mas ela consegue fazer a compra, né? Então, assim, você tem um avanço de tecnologia, porque você tem o pagamento online, quando nós não tínhamos há um certo tempo, e lógico que o marketing vem do avanço também da tecnologia, e o comportamento humano que vai mudando conforme o marketing também pode ir conduzindo. Que muitas pessoas se enganam achando que o marketing não conduz, né, o comportamento humano. Mas consegue sim. Se essa pessoa bebe Coca-Cola ou come McDonald's... É uma prova cabal de que conduz sim. Com certeza. Aí você já mata o X da questão. E outra coisa é você é o cara do arrasta para cima. Né? Hoje em dia não mais, que mudou, né? Agora clique e não saiba mais. Clique e não saiba mais. Mas antigamente era o cara acho que é Shoptime, né? Que ficava ali, ligue agora, compre, faça a sua compra. Então a gente tá falando de avanços. Ricardo Eletro. É só até amanhã. Pronto. Só até amanhã. Corre. Pronto. Black Friday. Abriu as portas, todo mundo cai no chão. É um alvoroço. Mas clica aqui e saiba mais, né? Mas o que está por trás desse clique aqui e saiba mais, e aí eu quero levar para o lado do cliente que contrata a gente, tô falando a gente, eu digo assim, eu agência, você agência, as pessoas muitas vezes acham que esse clique aqui é muito simples. Nossa. É você chegar e dizer, Paula, eu tenho 10 conteúdos, eu quero... Mas era só postar, era só, nossa. Ou era só... Era só... eu quero falar sobre parto humanizado e eu quero, daqui a um mês, ter 10 partos humanizados por mês. Só com o clique aqui e saiba mais. Então, as pessoas não sabem o que está por trás disso. E o nosso papel também enquanto técnico, é mostrar, é pegar na mão, e como se fosse uma criança mesmo, e dizer, você quer chegar aqui no ponto X, a gente está saindo do A, vai passar para o B, vai passar para o C, até chegar no ponto X, né? Eu não sei se você sofre muito com isso, pelo tamanho da sua empresa, né? Mas eu particularmente sofro bastante com isso, mas eu não quero postar isso hoje. Tá certo, você não quer, mas a gente tá acompanhando aqui, tá performando isso. Pra gente ter aquele resultado, a gente precisa postar isso. No fim, o cliente, ele entende, ele vai precisar entender todo o contexto. Mas ainda existe essa resistência no marketing digital. Você ainda encontra muito isso nos projetos que você tem? Olha, só nos projetos que tem pessoas que não são nativas da rede social. Em que sentido? Vou dar o exemplo de meu pai. Tá? Apesar da empresa ter crescido com ele por ser um senhor de mais de 60 anos, né, ele ainda não entende algumas coisas. Hoje já está bem melhor, surreal assim a evolução. Mas até ele entender, por exemplo, a minha equipe hoje lá na empresa, a gente tem umas 18 pessoas mais ou menos. Tá? Até entender que copy é uma coisa, copyright só traduzindo para o pessoal aí, escrita persuasiva, um cara só para escrever, um redator publicitário. Social media é outra. Nossa, isso até ele entender que são duas áreas completamente diferentes. E para as pessoas que estão querendo entrar no digital, tem um posicionamento na rede social e tudo mais, ela não entende, às vezes ela pode entender que é um negócio,
Mas ela não entende que, por exemplo, para eu montar essa sala de podcast aqui, eu tenho que primeiro eu tenho que fazer a terraplanagem do chão. Depois eu tenho que construir o prédio. Depois de construir o prédio, a sala tem que ser feita. Depois de ser feita, tem que ser acabada e por aí vai. Até eu comprar todos os equipamentos e lhe dar esse play no botão de gravar, é um processo. Tá? Então, todos os negócios, não necessariamente a empresa que vai construir o prédio é a empresa do podcast, mas assim, eu estou falando em termos para existir uma sala dessa, para existir uma possibilidade de se ter uma sala comercial, seja uma loja, que tem que ser feita uma vitrine, seja qualquer coisa, é um processo. Então, um negócio digital, um posicionamento na internet, ele exige sim pessoas, equipe, e exige sim também pessoas que conhecem da estratégia. Por exemplo, mesma coisa da pessoa ouvir uma música. Vamos lá. Eu escutei uma música que é muito boa. Eu gostei muito dessa música. Eu posso colocar na minha cabeça, tá? Eu vou fazer um igual a ela. Entendeu? Mas até eu fazer, eu vou ter que estudar violão, canto, tudo mais. Muitas pessoas veem alguém na rede social, pensam, poxa, essa pessoa tem menos conhecimento. Um exemplo de médico, acontece muito, eu tenho visto. Assim, hoje eu não busco mais projetos. Geralmente são as pessoas que chegam até mim e até pagam para estar comigo. Por conta exatamente, digamos assim, do nível, né, que a gente chegou. Tô querendo chegar lá, pode me indicar. Tá certo. Já tem uma parceira aqui, pessoal. Mas assim, às vezes elas veem um médico, por exemplo, vou dar um exemplo do médico. Acontece muito isso. Por quê? A pessoa pode ser o melhor especialista do mundo. Tá? Se ele não moldar isso na rede social, se ele não apresentar isso na rede social do jeito certo, ele vai ficar para trás daquele médico que não é tão bom quanto ele, mas que tem uma comunicação melhor. Um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas a gente tem um aluno do curso do meu pai ensina a construir para vender. Um dos alunos dele se formou, trabalhou melhor o marketing, que a gente está falando de um jovem de 20 e tantos anos para 30. Então, é diferente. De uma Outra geração. É outra geração, já nasceu com o celular na mão, praticamente. Então, ele construiu um marketing melhor e hoje vende tantos cursos de construir para vender quanto a gente, talvez até mais. Então, assim, muitos médicos, eu estou citando esse exemplo, mas muitos médicos podem ficar para trás por não ter um marketing muito bem feito. A pessoa pode ter o melhor conhecimento do mundo, e eu respeito isso, é respeitado. Isso, na verdade, é a maior joia dela. Mas se a gente pega uma joia, coloca dentro de uma caixa e não mostra para ninguém, dificilmente a gente vai saber que ela existe. Né? Então, o papel do social media, um papel de uma empresa de marketing, um papel de uma pessoa como eu, por exemplo, que sou do ramo de infoprodutos. Eu não mexo com produção de conteúdo. Eu geralmente contrato pessoas que vão produzir conteúdo para o expert da gente. Mas o nosso papel é mostrar que essa pessoa é tão bom quanto ela é. Porque se ela for tão boa, mas ela não expressar no mesmo nível, dificilmente ela chega lá. E aí começa esse monte de, entre aspas, né? Porque eu conheço as dores deles. Eu tenho clientes médicos, pessoas que a gente lança infoproduto da área de saúde, que inclusive é uma área sensacional para lançar infoproduto. Não estou fazendo propaganda minha, até porque dificilmente vai conseguir chegar até mim. Assim, um ou outro a gente está pegando. Mas saúde é um dos maiores mercados de infoproduto que existe. Desde sempre. Desde sempre. Mas assim, por isso que a dor do médico que entra na rede social, um médico formado, que tem doutorado, ele olha e fala, mas espera aí, e esses jovens aqui que não sabem metade do que eu sei, estão tendo esse monte de seguidor, estão vendendo esse monte de consulta, esse monte de curso, estão montando prédios são quase hospitais inteiros, só para vender consulta que eles vendem na rede social, que isso está acontecendo hoje em dia. Aí ele vai olhar, vai pensar, bom, talvez o mundo mudou e eu preciso me adaptar a ele. Por aí. Verdade. Aí você fala sobre moldar e o postar por postar, né? Aí a gente vem da mudança da cabeça das pessoas, a gente falou um pouco sobre gerações aqui, continuando no nicho da área da saúde, um médico recém-formado, ele não tem a cabeça de um médico que foi o próprio preceptor dele. Exato. Vamos pensar dessa forma, né? E aí, você como estrategista, precisando mostrar para as pessoas que aquela pessoa é tão boa quanto ela se diz ser, ou seja, a autoridade dela, sendo verdade,
como já conversamos anteriormente, você quebra uma barreira verdadeira, que você não tem mais como impedir que aquilo seja um problema. Exato. Mas aí você precisa fazer o seu cliente entender aquilo. Entendendo aquilo é um passo muito mais fácil. E aí ele começa a vestir a camisa e a querer por ele mesmo. E não é só botar um blazer, né? E não é só botar um blazer. Deixar bem claro isso. Ou um blazer ou um jaleco. Um jaleco. Diga-se de passagem. Exato. Né? E falar sobre o que quer. Volto a dizer, produzir conteúdo por produzir não adianta. As pessoas não consomem. Vou citar aqui um exemplo. Já fui para uma sessão, mudando completamente a área, já fui para uma sessão de Câmara de Vereadores, em que estava lá o pau comendo uma discussão, o tema da cidade era um problema que a empresa de gestão de água estava causando na cidade. E eu ouvi um vereador falar assim, não tenho nada o que falar, vou abrir aqui o noticiário, vou ver o que eu tenho, vou pedir a fala e vou falar. Beleza. E ele foi lá e falou. Porque ele queria falar, ele queria aparecer. Mas o que ele falou foi relevante. Pois é. Então, a gente trazendo isso para o mundo digital, a gente precisa entender quem é o nosso público, quem é que está nos ouvindo e mostrar para aquelas pessoas o que é que elas vão ouvir. As pessoas determinam o que elas querem ouvir. A gente que não vai dizer, eu quero assistir Batman e você vai me dar Super-Homem. Eu não vou assistir. Não adianta. Mas a gente consegue moldar. Como você falou, desde o início, a palavra tão específica e perfeita. Moldar para aquela área da pessoa, no caso, a área da saúde, né? Como sendo infoproduto, a área da saúde, uma das melhores, se não a melhor, como você falou. Não é só infoproduto, é na consulta, tudo que pode ser feito através de uma rede social, a área de saúde é uma das melhores. Pronto. Trazendo isso, imaginem quantos profissionais, né, não estão perdidos, e quando eu digo perdidos, é assim, querendo fazer isso e sem saber como, né? Porque não chegam também profissionais sérios perto deles. Assim como também não chegam informações sérias pra gente, né, do lado deles. Então, assim, existe um limbo ainda no marketing digital. É uma grande oportunidade também. Exato, uma grande oportunidade, que precisa ser encontrada e escavada, digamos assim, né? Nós estávamos conversando um pouco antes, e a gente pode até trazer aqui, sem procuração, do Dr. José Pedro, tenho certeza, que é o case dele, né? Que ele viralizou organicamente. Né? Se você puder falar um pouco. Então, no caso dele, como também de muitos médicos, né, as pessoas buscam a viralização orgânica. Eu acho que a viralização orgânica, ela tem... É uma faca de dois gumes. Ela, enfim, tem seus prós e contras. Depende de como ela é trabalhada. Ela pode ser muito boa. Por exemplo, a gente trabalhou um dia, a gente tinha um case lá na empresa de uma menina que viralizou no TikTok com o PowerPoint. Ela viralizou do jeito certo. Tá? Então, no caso do lançamento dela, era até aqui de Salvador. No caso do lançamento dela, de um infoproduto, deu muito certo. Porque ela viralizou, certo? Ela viralizou com assunto de PowerPoint, ensinando a fazer PowerPoint. Porque as pessoas têm que entender assim, a comunicação é um assunto muito meio álgebra, mas enfim, comunicação funil, tá? Existem níveis de comunicação. As pessoas podem saber dos problemas e das soluções, mas tem gente que não sabe, a pessoa que a gente chama, que está no topo do funil, ela não sabe nem do problema, nem da solução. Então, se eu falo para essa pessoa e eu atraio essa pessoa, quem está ali no nível superficial, ela vai chegar no meu perfil e ela vai ter que ser, o termo é esse mesmo, doutrinada. Por quê? Porque existe uma curva de consciência, que a gente chama. Né? A pessoa que não sabia de nada, ela vem conhecendo, talvez essa dor que eu tenho nas costas é realmente por causa disso. E isso aqui acontece por causa disso. E isso é um médico que está ali falando na rede social. Né? Tal. Ela entrou primeiro pelo meme, muitas vezes, mas ela tem que ser doutrinada. Ela não vai comprar se ela não souber que o problema dela, que para o problema dela existe uma solução, e essa solução seria uma consulta, por exemplo, ou um infoproduto. Então, no caso do Zé Pedro, por exemplo, o Dr. Zé Pedro, que é um grande amigo meu, ele
tem consciência disso. Ele está fazendo muito bem. Ele viralizou pelo meme, muitas vezes, em outros casos não, tá? Que ele conseguiu acertar a veia de viralização muito boa. Então ele viralizou com um, depois com outro, depois com outro. Ele foi entendendo como funciona o processo de viralização. Ele foi produzindo propositalmente o processo de viralização. E hoje o trabalho dele é doutrinar quem está lá dentro. Acho que são mais de 20 mil pessoas. Mas isso é um exemplo que a gente está trazendo aqui. 29 mil pessoas. 29 mil pessoas, tá vendo? Respeito o homem. Então, assim, isso é um processo que a gente está falando aqui, mas que pode estar acontecendo com muitos médicos. Por exemplo, a gente tem um case lá dessa doutora Luciana que eu falei. Ela tinha 6 mil seguidores. Hoje, 5 meses depois, ela está com 70 mil quase. Tá? Só um parênteses, Tá. desculpa a interrupção, Tá, claro. mas assim, aí a gente está falando da doutrinação. E a doutrinação a gente vem também com termos mais simples, né? Por exemplo, existe uma postagem do Dr. José Pedro que eu achei fantástica. E assim, não foi só eu, porque eu estava em casa e outras pessoas conversando, né, sobre o que estava acontecendo. Outra pessoa foi, abriu lá e disse assim: minha gente, vocês sabiam que um presidiário recebe mais sol do que uma criança que mora na cidade? Uma postagem do Dr. José Pedro. E começou-se uma discussão sobre aquilo. É proposital. Proposital. Ou seja, ali é uma doutrinação, né? Mas veja como foi utilizada uma linguagem mais simples, né? Uma analogia. Sim. Também o poder da analogia. Sim. Então, se você puder falar dentro do case da Próxima Médica também, a facilidade na linguagem, porque comunicar é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Comunicar é o tempo todo. Sim. Mas como comunicar, né? Sim. Como doutrinar, sim, aí é que é o grande X da questão. Sim. E como a gente fala lá em Maceió, aí é que é mais 500. É como eu falei, né? São os funis, é o funil de comunicação, é o nível. Uma linguagem mais simples, ela vai trazer mais pessoas. Eu sempre digo assim lá na empresa: explica como se fosse uma criança de 7 anos. É a frase que eu costumo usar. Eu falo isso também. Fala de 7 também, não, né? de 5. De 5, então a minha tá um pouco mais amadurecida. Mas assim, quando eu falo com a linguagem ultra específica, eu só vou pegar aquele público que conhece aquela linguagem, tá? Eu conheço cases, não quer dizer, eu digo assim, são as exceções à regra. Sim. Mas eu conheço cases que o cara tá falando lá de progesterona e não sei o que, um monte de coisa, e tem 1 milhão de pessoas ali prestando atenção nele. Porque também no posicionamento, a gente não pode ficar só falando uma linguagem simples. O médico, ele necessita demonstrar. Perfeito. Mas como dosar a pílula? Aí a gente entra nesse case que eu ia falar. O Zé Pedro, o doutor Zé Pedro tá fazendo isso. E a doutora Luciana, por exemplo, a gente viu que tinha um problema ali na comunicação inicial, porque era muito ultra específica. E o tráfego que estava sendo utilizado, bom, não viralizava, óbvio, porque ultra específico dificilmente vai viralizar se você não souber trabalhar muito bem. Ela só falava para pessoas que sabiam da dor e sabiam da solução, e a gente definiu, então, que a gente ia trabalhar essas camadas de conteúdo. Então, ela tinha postagens simples, superficiais, reels, tudo mais, 5 coisas, papapá. Assim. Essas 5 coisas eu nem sou muito fã, mas assim, postagens que trazem mais pessoas, tá? E tinha também postagens ali mais específicas para as pessoas da base dela. Então, o que é que a gente fazia? Pegava aquele topo de funil que a gente chama, essa linguagem bem mais simples, pagava para um público maior, e a linguagem ultra específica a gente pagava para um público mais segmentado. Tá? O tráfego pago, que eu sou um defensor do tráfego pago, embora eu goste muito da viralização. Eu prefiro o orgânico, mas... É papo de social media. É social media contra o cara da estratégia digital isso, aqui. Isso. Não, mas é muito bom também. Mas sim, é isso, sim. Viralização ela traz, ela aumenta seguidor. Agora, para converter, tem que ter ali a conversa com a base, né? E como eu sou o cara do dinheiro, entre aspas, eu quero que o profissional que está comigo, eu sempre falo assim, eu sou sócio oculto do seu projeto. Tá? Então eu quero que esse cara bote muita grana no bolso. Então para mim não importa se ele... para mim não importa se ele ganha 100 seguidores no dia, se ele ganha 500, se ele ganha 1000. Porque eu já tive cases que ganharam 600 por dia, que é o caso dela, que depois ela ganhava 600 seguidores por dia, mas vendia 2, 3 consultas. Eu falei, bom, tem um problema claro aqui de posicionamento. Tá vindo muitas pessoas desqualificadas para o produto e o ticket que ela cobra, tá? Ela cobra caro. Então, assim, vamos trabalhar seu posicionamento.
Aí lá vai eu, né? Contratei aquele retratista, aquele pessoal de vídeo, câmera, luz, cinema, pá. Gravamos 40 conteúdos, gravamos muitas coisas, assim, com a produção grande. E, nesse período, focamos num público mais ultra específico, pagando para esse pessoal mais certo. Então, ela saiu de 600 seguidores por dia para 150 seguidores por dia. Aí, quem tá assistindo pode pensar assim, pô, que doideira, você é doido. Burro. Não, a gente tá vendendo mais, entende? Então é bem isso mesmo. Para cada negócio tem uma narrativa. Não pode tratar todo mundo como se fosse igual. Personalização. Personalização. Né? E o posicionamento. Eu conheço um médico, o Dr. Dayan Seabra, por exemplo. Ele tem milhões de seguidores, mas faz vídeo sem camisa. Entendeu? Com um microfone no óculos. A maior tosqueira do mundo, ao meu ver. Mas está certo para a comunicação que ele quer. Porque ele quer atingir um público específico. Assim, digamos, ele quer atingir a grande massa, digamos, tá? Uma linguagem mais simples, assim, bem simplificada. Já a doutora Luciana, que é um ticket mais caro, ela não quer atender a grande massa, ela quer atender um público mais segmentado, tá? Que tem condição de pagar a consulta dela. Então, apesar da consulta do Dr. Brian ser cara, por conta do posicionamento dele atual, do nível que ele já está, tá? O infoproduto dele não é tão caro. Então, perceba que não dá para colocar todo mundo num só caldeirão. Tem que ser trabalhado bem direitinho a comunicação de cada um. Perfeito, e personalizado. Eu acho que eu sou humanização, personalização. Em primeiro lugar, sempre não adianta. Um dipirona não funciona para mim, porque vai funcionar para você. Pode dar até alergia, né? Exatamente. Dá até alergia de dipirona. Pois é. E aí, o marketing digital é a mesma coisa, né? E aí, a gente tem que ir estudando o que estão as camadas. Só vou voltar um pouquinho e dizer assim, o porquê que eu sou fã, a social media, do orgânico. Por causa disso, por causa da personalização. Sim. E eu vejo ali uma estratégia de retenção de público. Lógico que por trás o que você quer vender, né? O que a gente quer é botar dinheiro no bolso do nosso cliente e no nosso também. Como a gente disse no início aqui, a gente quer também ganhar dinheiro. Mas sabe por que você é fã da viralização? Por quê? Porque você sabe fazer. Pode ser. Você sabe fazer uma viralização no sentido assim, certa. Acontece que as pessoas às vezes veem, por exemplo, eu tenho um irmão que hoje ele é um grande expert do marketing digital, lançou grandes nomes, que foi esse irmão que começou a empresa junto comigo. Ele teve um Reels que foi para 15 milhões de pessoas assistindo. Ele teve que apagar o Instagram, entendeu? Porque não era o que ele queria. Veio um monte de indiano, um monte de gente assim que não... Então ele viralizou do jeito errado. Perfeito. Então, como você é uma profissional que você sabe o que você está fazendo, você vai buscar a viralização. Eu busco a viralização no meu negócio orgânico. Perfeito. Porque você sabe fazer. Pronto. Eu busco do mesmo jeito, sempre tentando mostrar ali no final o que é que eu estou vendendo. Sim. E não, eu evito fazer memes. Eu acho que não tem... Se eu tiver algum meme, um ou outro, no máximo. E tem meme que funciona. Não, concordo. Eu acho que eu tenho 2 memes, se eu não me engano. Mas também não é nada para viralizar. É algo para quebra de conteúdo, vamos dizer assim. Que também é importante, né? Só informação. A gente falou aqui que as pessoas gostam do entretenimento. Né? Eu postei um vídeo recente, interessante. Então, a gente vai entrar num outro assunto. Estou me preparando para a competição lá no PAN, que eu falei, né, do basquete do Master, no México, e aí eu fui gravar um vídeo para viralizar, para vender para personal trainer, né, vender social media para personal trainer. E aí eu fui fazer bem caseiro mesmo, aquela montagem que tem da pessoa pulando nos pés, no tênis e já saindo calçado, e já na academia e tal. E no meu primeiro pulo eu virei o pé. Nossa. Foi. E aí, meu Deus, faltam 5 dias para viajar e virei o pé. Só que eu não senti nada. Eu tava bem. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei em câmera lenta essa virada do pé. Eu vi esse post seu. Viu? Acho que você postou, não foi? Foi, acho que foi esses dias. E deixei ele lá na capa do Rios. A quantidade de pessoas que me ligou para perguntar, você tá bem? Você vai viajar? Você vai para o hospital? Ele... Diante da quantidade de seguidores que eu tenho, eu digo que ele é um potencial viralizador. Se eu tenho quase 2.000 seguidores, ele já passou de 1.000 visualizações. É um post viral. É um post viral. É um erro das pessoas achar que viralização é só quando você viraliza para 1 milhão.
1 milhão. Exato. Você viraliza para sua base. Exato. Eu viralizei para minha base. Perfeito. Mas aí a gente também tem que prestar atenção que existem clientes que também não querem fazer. É? E a gente tem que respeitar Tá e tudo saber certo. contornar. E tá tudo certo. Tem cliente que quer fazer dancinha também. A gente tem que respeitar e tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente. Né? Quando a gente fala sobre superproduções, como você falou, que gostava muito do cinema, o que é que a gente pode trazer um pouco da sua vida pessoal para a sua vida profissional em relação a essa superprodução dos seus clientes? É um ponto até que eu diria que é a liga, né? Entre o que eu amava e o que eu amo ainda. Cinema, eu quase não vou pro cinema, tá? Porque eu vi que no marketing tem uma coisa que eu acho melhor. Mas com o que eu amava, com toda a minha história. Steve Jobs, ele diz, né? Ligue os pontos. Como eu falei no início, às vezes a pessoa tá perdida, tá sem saber o que fazer e tal. Um dia ela pode fazer igual a J.K. Rowling, sentar no café e escrever um livro. Ela tava perdidaça quando ela escreveu Harry Potter. E eu tava meio perdido assim também. Eu também. Um dia eu conto minha história. Quando eu comecei, mas... Eu adoro ouvir a história das pessoas. Eu acho interessante. Depois me manda o link do podcast, que eu gosto muito, que eu gosto mesmo. E eu, naquele período, eu tinha um valor comigo. Por que eu gostava do cinema? Porque o cinema é algo que se preza pela qualidade. Tá? E eu gostava de narrativa, de criar narrativa. Então, contar histórias, escutar histórias, como eu acabei de falar. E naquele período, eu meio perdido, eu lembro que teve um dia que eu entrei numa casa de máquinas, que é um lugar que faz muito barulho. Eu estava visitando um shopping Piedade, um shopping que eu estava fazendo uma vistoria lá tem uma casa de máquinas, que mesmo com abafador, é ensurdecedor. Eu estava tão nervoso por conta dessa coisa de engenharia, eu não quero fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero largar tudo, ser diretor de cinema, que eu entrei na casa de máquina, naquele barulho lá, eu ouvi as pessoas falarem, as pessoas falavam assim. E eu tava na maior paz do mundo ali, sabe? Ali eu falei, não dá pra ficar aqui. E que foi que eu trouxe? Prezar pela qualidade. Então, todo esse amor que eu tenho pelo audiovisual, que eu ainda tenho, eu procurei colocar no marketing digital. E o audiovisual, por exemplo, como eu falei, essa sala de podcast, investir em câmera, fazer isso que você está fazendo, por exemplo, prezar pela qualidade é sinônimo de profissionalismo. Tem pessoas que podem viralizar, sim, viralizam tranquilo, por exemplo, com um Reels feito no celular. Mas quando você quer prezar pela qualidade, você vai na minúcia, você vai na edição, você vai no roteiro, você vai estudar o público. O que eles gostaram? Vou estudar meus conteúdos. Vamos lá, top 5 conteúdos que mais deram certo, que mais tiveram engajamento. Qual tipo de equipamento você vai utilizar? Isso, se for dentro do seu posicionamento sim. E fizer valer a pena, qual tipo de equipamento você vai utilizar? Então, eu trouxe muito isso para o marketing digital. Eu diria que você acabou de revelar o segredo do meu sucesso. Porque, para mim, você imagina, eu pegar todo o profissionalismo do meu pai, traduzir ele para uma geração completamente diferente. A gente está falando lá de 2019. Então, você fez cinema. Eu fiz cinema. Exato. Aí, galera, pode concluir o podcast, tá revelado o final, não é brincadeira. Mas então, eu peguei todo aquele aspecto do audiovisual, procurei elevar ao máximo. Então as pessoas assistiam os eventos da gente e falavam, parece cinema, tá entendendo? Então era bem isso que me movia naquela época. E quando a gente faz algo que a gente ama, que a gente respeita a nossa história, perceba, eu não peguei engenharia, fiz, não, vai pro lixo que eu não quero mais você. Não, eu procurei abraçar a minha história com amor, tá? Já tinha filha e tudo mais, então o sentimento amoroso já estava mais à flor da pele, já estava me entendendo mais um pouquinho, enfim. Minha mulher já estava fazendo psicologia, então poderia até me auxiliar Quantos nisso. anos você tem hoje? Na data de hoje, 9 de abril de 2024. Eu sou novinho, eu tô 31. 31. Novinho. Sou mais velha. Pois é. Mas então, para mim, foi o segredo, porque tudo que eu procurei fazer com amor. Prezando pela qualidade, prezando por aquele senso audiovisual que eu senti do cinema, estudava roteiros. Então, você como uma pessoa que produz conteúdo, você sabe que você tem que ter um roteiro. E um roteiro, ele tem uma intencionalidade. Não é pegar uma notícia e fazer um discurso ali na Câmara, entendeu? Tem que ter uma intencionalidade. Você vai analisar os discursos dos grandes nomes da política mundial, da história. Cara, que discursos. Pega Martin Luther King, pega Eu Tenho um Sonho, pega... É coisa de chorar no final.
Existe, Tinha um inclusive, roteiro. uma pesquisa, um resultado que fala que os melhores discursos, eles têm a média, de pessoas como essas, assim, tem a média de 17 minutos. É? É, por 17 aí. minutos. Então, você não precisa ficar uma hora falando, sendo repetitivo. Com 17 minutos, você dá o seu recado e sai com a plateia encantada e convencida. É o estudo, É por né? aí. Renato, nós estamos chegando perto do fim aqui do nosso Passa podcast, rápido mesmo, né? né? No instante, a gente poderia ficar aqui 2 horas. Com a sua grande experiência aí, sendo o CEO da Agente Oriente, né? Uma das maiores agências de marketing, de A gente infoproduto. já foi a maior. Já foi a maior. Já foi a Mas maior. vai voltar. Eu não faço mais tanta questão. É muito trabalho para ser maior. Deixa os caras lá, eu tô bem. Tá de Ok, boa. tá bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você falou que existem alguns inputs. Cerebrais. Inputs cerebrais. Vamos deixar algumas dicas aí para quem está assistindo o nosso canal. Tá. Você diz, eu sou muito fã de 5 maneiras, 5 dicas. Mas para quem está começando nesse meio, eu acho que é algo muito válido e importante vindo de uma pessoa que tem a bagagem que você tem e os cases que você tem. Tá. Vamos lá. Quem está começando, primeiro ponto, tá? Eu vou falar, mas primeiro ponto. Compra o livro Armas da Persuasão 2.0 do Robert Cialdini. Estuda. Tá? Isso é porque foi o pai desses gatilhos mentais. Mas se a pessoa está começando, tem um ponto importantíssimo que ela não pode esquecer nunca. Desde o início até quando ela tiver com 1 milhão de seguidores. Gerar reciprocidade. Tá? Para você construir uma tribo, até um livro bom também, Tribos de Seth Godin, mas para você construir uma tribo, você precisa que essas pessoas sintam reciprocidade no líder. Então, se você está começando agora, qualquer seguidor, qualquer pessoa, qualquer inscrito no canal, qualquer um, entra. Se for coisa pequena, entra, manda um oi, fala bem-vindo, espero que você possa, e vai tratando um a um. Tá? Hoje tem uma profissão só para fazer isso, que é o social seller. Ele ganha para dar bem-vindo e ganha bem, tá? E vende muito também. E quando eu coloco nos meus orçamentos, o pessoal, eu quero isso não, para que isso? Eu mesma faço. Nossa. Isso é uma faca no coração. Quanto dinheiro tá jogando fora, cara. Meu Deus, social seller é essencial. Mas então gera reciprocidade nos conteúdos. Custa nada o cara comentar, você responder ele, entendeu? Mandar um direct para você, responda essa pessoa. Mas eu não tenho tempo. Muitas vezes ele também não. Ele está se prestando ao trabalho de mandar uma mensagem para você, entendeu? Então, se a gente der importância ao ser humano, no final das contas, nesse percurso, como você falou, humanizar, personalizar, vai dar bom. Então, primeiro gatilho, reciprocidade, procura gerar muito conteúdo, procura fazer um benefício grande em relação àqueles que estão ali. Tá? Procura, mas eu vou entregar de graça tudo. Entrega de graça tudo. As pessoas compram segmentação, as pessoas compram passo 1, 2, 3, 4. Ela vai entrar no seu feed e ela vai ver tudo bagunçado. Entrega de graça tudo. Tá? Eu sempre falo isso. Tá? Pessoas pensam diferente, mas eu vejo assim. Porque as coisas estão embaralhadas no post, no feed, tá? Nos stories. E assim você vai ser acima da média. Porque você vai estar prezando pela qualidade. E um dos fatores negativos desse mercado, que prejudicaram o mercado de infoprodutos, prejudicam ainda hoje o mercado de rede social, de influências, são pessoas que não prezam pela qualidade, que vendem mentiras, profissionais, às vezes, profissionais de diversas áreas, que não são aquilo que eles dizem ser na rede social. Então, quando você gera reciprocidade e você tem uma narrativa, um posicionamento, o segundo gatilho, tá? Bem ultra específico no sentido assim, você fala os seus valores, você diz o que é que você quer, o que é que você não quer, o que você não gosta, o que você condena, entre aspas, o que você combate, o que você defende, de que lado você tá com esses valores, com esse posicionamento muito bem acertado. Mas se for assim, eu vou ter que bater em todo o mercado. Bate no mercado. Tá? Então, se você tem isso muito bem acertado, você vai ser acima de 90% das pessoas que estão na rede social. Só fazendo as mesmas coisas de sempre, imitando os outros. Perfeito, excelente. Renato Aléu, considerações finais aqui sobre nossa conversa.
né? Primeiramente, muito obrigada Eu que agradeço. pelo convite. Você, como eu falei no início, tubarão, né? Eu acho que eu tô mais pra um golfinho, sabe? Não, tá não. Eu sei. Mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Tenho certeza que nós estamos aqui ajudando muita gente que quer começar, muita gente que já está no meio, muita gente também que está no seu lugar, que às vezes até se perde. Enfim, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós estamos levando informação séria e importante Exato. para aquelas pessoas que querem nos ouvir e que querem adentrar no marketing digital. Vai falar minhas considerações? É. Já anota o corte aí da edição. É. Então, consideração final. Se você quer começar, só comece. Só comece. Porque todo mundo que você viu na ponta do iceberg, aquela vitória que você vê, enxerga nos outros, aquilo ali é só uma progressão. Eles começaram também um dia. Tá? E se você puder começar tendo um apoio de um profissional ou buscando entender como funciona as ferramentas, essas engrenagens que são gigantescas, tá? Que rodam no digital, você já vai estar na frente de muita gente. Não é à toa que cursos que vendem muito bem são exatamente os cursos de Instagram, porque todo mundo quer conhecer o Instagram, quer saber como é que é e tudo mais. Então, se você puder e tiver condição de estudar o campo onde você está entrando, tá? Faça isso. Porque aí, um dia, as pessoas vão olhar para você e você vai ser a ponta do iceberg. Hoje eu sou exemplo para muita gente. Eu lembro no dia que, não vou estender muito, mas assim, eu lembro no dia que eu vi um amigo meu receber uma placa de 1 milhão da Hotmart. 1 milhão de comissão de vendas lá dentro daquela plataforma. Pô, eu olhei, eu me encolhi assim na cadeira, falei, nunca vou conseguir isso. E hoje lá no escritório a gente tem 3. Sabe? Então, assim, para mim, hoje, esse é exemplo, que eu me considero um eterno aprendiz, mas eu vejo que é a progressão. Então, você um dia pode ser. Para você ser, comece e não desista. Todo passo que você dá em falso, na verdade, é um passo para você conhecer melhor o chão que você está pisando. E o sapato. Verdade. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um episódio aqui com o nosso tubarão, Renato Alel. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Até mais.